lá. Lembrem lá, os sais, eles são substâncias iônicas, ou seja, isso quer dizer que eles possuem o quê? Que eles possuem cargas. Ou seja, a substância, ela tem duas partes. Ela tem uma parte positiva e ela tem uma parte negativa. A parte positiva geralmente é um metal, ou que é o nosso cátion, e a outra parte é um ametal, que é o ânion, ou seja, tem carga negativa. Então, o que a gente não pode esquecer? Que as substâncias iônicas possuem cargas. Portanto, elas são formadas por um cátion e por um ânion, certo? Os sais, eles possuem carga no geral. Então, por isso a gente pode dividir a molécula em dois. Por exemplo, aqui nós temos o NaCl, que é o sal de cozinha. Se vocês forem procurar na tabela periódica, o Na, que é o sódio, ele é um metal. Logo, um metal ele é doador de elétrons, portanto, ele é o positivo. E o cloro, ele é um ametal, ou seja, ele é recebedor de elétrons, então ele fica negativo. Percebam, são substâncias iônicas, logo eles possuem carga. Ou seja, neste caso aqui do sal de cozinha, porque aqui é o sal de cozinha, o Na é positivo, porque ele é o nosso metal, logo ele é um cátion. E o Cl é negativo, porque ele é o nosso ametal e ele é um ânion. Beleza? Já na reação de neutralização, o que é a reação de neutralização? É a reação capaz de produzir um sal. Se eu fizesse um exemplo lá, as meninas superpoderosas, nós utilizamos o que para fazer as meninas superpoderosas? O composto X, tudo que é de bom e etc. E formam as meninas superpoderosas. São reagentes totalmente diferentes que vão gerar produtos extremamente opostos, certo? Então, a reação de neutralização é a produção dos sais. Como é que eu vou produzir um sal? Eu pego ácido mais base e os meus produtos finais serão sempre água e sal. Então, é regra. Eu sempre terei ácido mais base que vai formar água e sal. Ou seja, se na vida real eu pegar um ácido e uma base e misturá-los, o produto final deles será sempre água e sal, beleza? Então, aqui um exemplo, nós temos o ácido, que é o HCl. Lembrem lá, o ácido, ele possui o hidrogênio na frente, esses ácidos, né? Então, nós temos o ácido, que é o HCl, e nós temos a base. Lembrem lá, a base, ela tem hidroxila no final, certo? E eles, quando interagem, geram o quê? Uma molécula de água, pode ser mais de uma, e um sal, beleza? Então, nós sempre teremos na reação de neutralização ácido reagindo com base, formando água e sal. Neutralização, eu neutralizo eles, eu neutralizo o ácido, eu neutralizo a base, e nessa reação de neutralização eu formo sempre água e sal, beleza? É regra. Então, como é que a gente vai fazer a reação de neutralização? Tem uma dica. A gente pode retirar a molécula de água primeiro, certo? Então, primeiro a gente retira a molécula de água e junta tudo que restar, beleza? Lembrando que a molécula de água é H2O. Todo mundo sabe que a molécula de água é H2O. Ou seja, vocês concordam comigo que se eu juntar H+, mais OH-, eu formo uma H2O. Mas, se eu dobrar a receita, se eu tenho 2H+, e 2OH-, eu formo 2H2O. Lembrei lá, se eu tenho a receita para um bolo, eu formo um bolo. Se eu tenho a receita para dois, eu formo 2 bolos, beleza? Então, quando eu tenho um H+, e um OH-, eu formo uma água. E quando eu tenho 2H+, e 2OH-, eu formo 2 águas. E assim sucessivamente. Se eu triplicasse a receita, eu teria 3 águas, beleza? Então, primeiro a gente vai retirar a molécula de água. E depois nós vamos juntar tudo que restar, ou seja, tudo que não é água, a gente junta. Lembrando que o elemento ou grupo de caráter positivo fica sempre na frente, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui nesse exemplo HI mais KOH. Quem é o nosso ácido? O nosso ácido é aquele que tem hidrogênio na frente. Então, aqui o HI é o nosso ácido. E a nossa base é o que tem hidroxila no final, que é o KOH. Lembrando que a hidroxila é oxigênio e hidrogênio. Então, se nós temos ácido e base juntos, eu tenho a reação de neutralização, eu tenho que formar um sal e água.
Qual é a primeira coisa? Primeiro nós tiramos a molécula de água e depois juntamos o que restar. Como é que a gente retira a molécula de água? Primeiro a gente vem e circula o H do ácido. Lembrando, H é positivo, é H+, ele vem de um ácido. Depois nós circulamos o OH de uma base. Lembrando, o OH é negativo, ele vem de uma base, certo? Beleza? Se nós juntarmos eles dois, nós formamos água. Então, vai formar H2O. Eu tenho um H+, mais um OH-, forma uma água. Beleza? Agora, eu tenho que juntar o que me restou. O que me restou? Potássio e iodo. Nós vamos colocar aquele que tem caráter positivo na frente, certo? Então, vamos lá. Se o H é positivo, então o iodo será negativo. Se o OH é negativo, aquele que o acompanha será positivo. Quem é que vai ficar na frente? O potássio ou o iodo? O potássio, porque ele tem caráter positivo. Então, o cátion sempre fica na frente nos sais. Vai ficar KI, certo? Então, nós reagimos ácido e base, formamos uma água e um sal, beleza? Vamos lá, de novo, outro exemplo. Nós temos uma base e nós temos um ácido. Lembrem lá, o ácido é aquele que tem hidrogênio na frente. E a base é aquele que tem hidroxila no final. Certo? Deixa eu focar aqui. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente vai lá e retira a água. Percebam que eu tenho 2OH e 2H. Se só um OH e só um H forma uma molécula de água, se eu dobro a receita, eu formo quantas moléculas? 2 moléculas. Então, vamos lá. O OH, ele tem caráter positivo ou negativo? Negativo. Logo, o que acompanha ele será positivo. O H, ele tem caráter positivo ou negativo? Positivo. Logo, o que acompanha ele será negativo. Lembrando, H é mais e OH é menos, certo? Vocês concordam comigo que se eu juntar 2OH e 2H, eu tenho o dobro da receita. Eu não tenho uma molécula de água, eu tenho 2 moléculas de água. Então, eu venho e coloco aqui nos meus produtos 2H2O, certo? E agora eu vou juntar o que me restou. O que me restou? O que foi que eu não circulei? Eu não circulei bário e nem circulei enxofre. Então, basta juntar eles que eu vou formar o nosso sal. Quem é que vai ficar na frente? Aquele de caráter positivo. Então, vai ficar primeiro o bário, porque ele é positivo, mais o enxofre, que é negativo. Então, a base mais o ácido reagiram e formaram a água e um sal, beleza? Mais um exemplo. Nós temos aqui HBr, que é o nosso ácido, porque tem hidrogênio na frente, e nós temos CaOH2. No caso aqui, eu coloquei lá do mesmo jeito que eu coloquei no quadro. Eu não coloquei 2HBr. Então, é 2HBr mais CaOH2, beleza? Vamos lá, o nosso ácido é o HBr e a nossa base é o CaOH2. Eles têm que interagir. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu tiro a molécula ou as moléculas de água. Então, eu tenho quantas hidroxilas? 2. Eu tenho 2OH. Para formar água, eu vou precisar, se eu tenho 2 hidroxilas, eu preciso de 2H+, certo? Então, o OH, qual é o caráter dele? Sempre negativo. E aquele que acompanha será positivo. Mas aqui tem um problema, nós temos um 2 multiplicando, só que ele não multiplica só o hidrogênio, ele também multiplica o bromo. Então, vai ficar 2H, 2Br, certo? Isso quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios e 2 bromos. De onde é que a gente vai tirar o hidrogênio? Daqui, do ácido. Eu tenho 2H de caráter positivo ou negativo? Positivo, certo? Então, vocês concordam comigo que 2H+, mais 2OH- vai formar 2 moléculas de água. E agora eu tenho que juntar o que me restou. O que foi que me restou? Me restou cálcio e me restou o bromo.
Só que lembre, esse 2 aqui, ele multiplica não só o hidrogênio, mas ele também multiplica o bromo. Quem é que tem caráter positivo? O cálcio ou o bromo? O cálcio. Então, ele ficará na frente. E aqui eu tenho que colocar o que restou. Quantos bromos me restaram? 2. Lembrem lá, esse 2 ele multiplica não só o hidrogênio, mas ele também multiplica o bromo. Se esse 2 está grande do lado dos meus reagentes, ele vai passar pequeno para os meus produtos. Deu para entender? Qualquer dúvida, me questionem.